Você já se perguntou o que é, de fato, a justiça? Mas não essa justiça dos tribunais, dos julgamentos apressados e das leis frias e impessoais. Não. Eu falo da justiça que transcende as palavras, que se impõe mesmo na ausência de testemunhas. A justiça que reside na essência de um ser humano equilibrado, na harmonia entre aquilo que pensa, aquilo que sente e aquilo que faz. Você já refletiu sobre isso? Imagine por um instante uma cidade ideal. Nela não há injustiça, porque cada indivíduo ocupa exatamente o lugar que melhor corresponde à sua natureza. Aqueles que nasceram com inclinação para liderar, governam. Os que têm coragem e força, protegem. E os que possuem habilidade para produzir, trabalham. Mas será que isso seria suficiente para garantir uma sociedade justa? E mais, será que dentro de nós existe essa mesma cidade, uma estrutura que precisa estar em harmonia para que sejamos justos antes mesmo de exigirmos a justiça dos outros? Platão nos ensina em A República que a justiça é, acima de tudo, um equilíbrio interno. Ele nos diz que, assim como uma cidade justa, é aquele que em cada classe social exerce sua função sem invadir o espaço das outras. Um ser humano justo é aquele cujas partes da alma estão alinhadas. A razão governa, o espírito guerreiro protege e os desejos seguem essa ordem, sem se tornarem tiranos. Aqui nos deparamos com um questionamento fundamental. Quantas vezes permitimos que nossos desejos mais baixos dominem nossa razão? Quantas vezes permitimos que o medo nos paralise e nos impeça de fazer o que é correto? Quantas vezes, em nome de um prazer momentâneo, desrespeitamos a própria dignidade e nos tornamos escravos de impulsos? Será que a injustiça no mundo exterior não é apenas um reflexo da desordem que carregamos dentro de nós? Justiça não é apenas seguir leis, mas compreender a harmonia universal. Assim como um corpo doente não pode ser saudável enquanto cada órgão estiver funcionando de maneira descoordenada, uma sociedade injusta é aquela em que cada um busca apenas os seus próprios interesses sem considerar o todo. Mas e você, em sua vida, tem buscado esse equilíbrio? Não é fácil. Exige disciplina, exige renúncia, mas também exige um olhar profundo para dentro de si, um desejo sincero de compreender e de transformar. Ser justo é, antes de tudo, um ato de coragem, de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos, de não se deixar levar pelas fáceis justificativas do mundo exterior, de governar a própria alma e com sabedoria. Talvez esse seja o verdadeiro desafio de que Platão nos lança. Um desafio que, se aceito, pode nos tornar verdadeiramente livres, porque ser justo, no fim das contas, é encontrar dentro de si o caminho para a própria felicidade. E você, está pronto para essa jornada? A história de A República de Platão não se limita apenas à sua mensagem filosófica. Foi escrito por volta de 380 a.C., e esse diálogo revela muito mais do que um simples tratado político. Há indícios de que Platão tenha sido influenciado pelos conhecimentos esotéricos herdados de sociedades iniciáticas da antiguidade, como os mistérios dos egípcios e da tradição órfica grega. Platão viajou ao Egito, onde teria tido contato com sacerdotes e sábios que transmitiam segredos sobre a natureza da alma e a organização das sociedades. A ideia de cidade ideal e divisão de alma ecoa profundamente com o que encontramos em tradições egípcias, onde a harmonia entre espírito, mente e corpo era essencial para atingir a sabedoria. O próprio conceito de justiça, como equilíbrio, se assemelha à noção de Maat, a deusa egípcia da ordem e da verdade, assim como os conceitos de Hermes Trismegisto no Caibalion, no Corpus Hermeticum e na Tábua de Esmeralda. Temos vídeos sobre todos esses temas aqui no canal, depois confiram, porque vale muito a pena. Bom, em seus escritos, Platão menciona a Atlântida, um continente mítico cuja organização política refletiria os princípios de uma sociedade ideal. Alguns estudiosos acreditam que essa referência não seria apenas metafórica, mas baseada em tradições orais que remontam às civilizações avançadas do passado. Seria possível que Platão estivesse nos revelando de maneira codificada conhecimentos que vinham de tempos imemoriais?
As conexões com sociedades ocultas não param por aí. Diversos grupos de conhecimento esotérico utilizam a República como base para reflexões sobre ordem, hierarquia e desenvolvimento espiritual. Talvez Platão não estivesse apenas descrevendo um modelo de cidade, mas sim um caminho para aqueles que buscam a verdadeira sabedoria. O mistério permanece. Será que a República é apenas um tratado político ou um mapa simbólico para a evolução da humanidade? E será que estamos prontos para decifrar os seus enigmas? Platão nos dá exemplos práticos para ilustrar o que significa justiça. Um deles é o caso do artesão que se dedica à sua arte, do guerreiro que cumpre o seu dever de proteger e do governante que governa com sabedoria. Cada um deve desempenhar sua função sem interferir na dos outros. Isso significa que um sapateiro, por mais talentoso que seja, não deve governar, assim como um líder não deve agir com impulsividade como um guerreiro. Essa harmonia é essencial para que a justiça aconteça. Mas como podemos aplicar esses princípios no nosso cotidiano? Pense em um ambiente de trabalho. Um profissional eficiente e justo não tenta acumular funções que não lhe cabem, nem se exime daquelas que são sua responsabilidade. Ele entende o seu papel, respeita o espaço dos outros e age com equilíbrio. No contexto familiar, por exemplo, a justiça se expressa quando pais e filhos cumprem seus papéis sem abusar da autoridade ou negligenciar seus deveres. A harmonia surge quando cada um respeita os limites e as obrigações que lhe cabem. Outro exemplo claro da justiça no dia a dia está nas pequenas escolhas que fazemos. Imagine que você presencie uma situação em que um colega de trabalho está sendo tratado injustamente. Você pode ignorar, fingir que não viu, ou pode agir de maneira justa, buscando um diálogo equilibrado para corrigir a situação. Platão nos ensina que a justiça não é apenas uma questão legal, mas uma postura de vida. Lidar com problemas de maneira justa exige, antes de tudo, autoconsciência. Antes de julgar os outros, precisamos nos perguntar: estamos sendo justos conosco mesmos? Estamos equilibrando razão, coragem e desejo entre as nossas escolhas? O verdadeiro desafio não está apenas em reconhecer a justiça, mas em praticar cada ação, em cada palavra e em cada decisão do dia a dia. Que possamos, a cada momento, nos tornar arquitetos da nossa própria cidade interior, construindo um espaço onde reine a harmonia e a verdadeira justiça. Bem, esse foi o primeiro vídeo sobre a República de Platão. Eu espero que você deixe um like aí, pois ele ajuda demasiadamente o nosso canal, se puder, é claro. Se você quiser mais vídeos sobre Platão e a sua República ou sobre até outros livros de Platão também, deixe um comentário aqui nesse vídeo, que também, além de tudo, ajuda muito o canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.